cantar louvores a Deus. Nosso coração se alegra quando cantamos louvores ao Pai. Sabe, irmãos, nós cantamos um desses cânticos que nós cantamos. Nós dissemos que Deus é Deus de aliança. E Deus é um Deus de aliança. E que Ele não é homem para mentir. Tudo que Deus fala na sua palavra, Ele cumpre. Ele não é homem para mentir. Ele disse a Jeremias que Ele vela sobre a sua palavra para cumpri-la. E Jesus também foi categórico a esse respeito. Jesus disse: pode passar o céu, pode passar a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Ou seja, Deus é fiel às suas alianças. Portanto, se você tem uma aliança com Deus, saiba que Deus é fiel a esta aliança que Ele tem com você. E eu espero que você tenha uma aliança de vida eterna através de Jesus Cristo com o Senhor. Que você já tenha entregue a sua vida a Ele, para que você possa desfrutar desta fidelidade de nosso Senhor. Eu gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia para acompanhar a leitura em Filipenses, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 3. Nós vamos ler alguns versículos deste capítulo 3. Não vamos ler todo, apenas alguns versículos. Filipenses, capítulo 3. Quantos acharam? Diga amém. E os que não acharam ainda, procurem, com mais diligência. Posso te dizer que Filipenses fica entre Gênesis e Apocalipse. Com toda certeza você vai achar a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Capítulo 3, vamos ler alguns versículos. Começa o apóstolo dizendo pelo Espírito Santo assim: quanto ao mais, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Quantos dizem amém? Amém. Não me é penoso a mim escrever-vos as mesmas coisas, e a vós vos dá segurança. Versículo 4. Se bem que eu poderia até confiar na carne, se algum outro julga poder confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fui fariseu, quanto ao zelo, persegui a igreja, quanto à justiça que há na lei, fui irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda por amor de Cristo. Sim, na verdade tenho também como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como refúgio, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo como minha justiça a que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, conformando-me a ele na sua morte, para ver se de algum modo possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito ou maduro, mas vou prosseguindo, para ver se poderei alcançar aquilo para o que fui também alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos somos perfeitos ou maduros, tenhamos esse sentimento. E se sentis,
alguma coisa de modo diverso, Deus também vô-lo revelará. Mas naquela medida de perfeição ou maturidade a que já chegamos, nela prossigamos. Que Deus abençoe esta palavra ao teu coração. Nós vamos usar apenas 2 versículos, versículo 13 e versículo 14. Parte do versículo 13 e o versículo 14. A parte do versículo 13 é esta: mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Amados, nós estamos no limiar de um novo ano. Estamos encerrando esse 2011 e para muitos foi um ano difícil. Anos de perda de entes queridos, de partida de entes queridos, ano de lutas, mas também anos de vitória. Este ano, como os anos anteriores, Deus nos tem abençoado. Quantos podem dizer amém? Nós estamos aqui porque o Senhor nos amou primeiro e o Senhor nos ama e Ele sempre vai estar atento às nossas necessidades. Muitas pessoas estão preocupadas com este ano de 2012. Eu tenho acompanhado pelos canais de televisão, não somente os noticiários, mas também aqueles programas veiculados pelo Discovery, pelo National Geographic, pelo History, que são canais que passam programas interessantes, como as pessoas estão preocupadas com o 2012. Há um temor generalizado no mundo de que 2012 é o fim do mundo. E eu vou falar um pouco sobre isso amanhã. Não hoje, amanhã. Amanhã, com a graça de Deus, vou tocar alguma coisa sobre esse temor que existe no mundo, a ponto da NASA publicar uma matéria dizendo que o mundo não vai acabar em 2012. Isso, palavra dos homens de ciência da NASA. E eu quero dizer para você que não vai mesmo, não. Não vai acabar em 2012. Pode ficar tranquilo que 2012 não haverá o fim do mundo. Não obstante, esse famoso calendário maia aí dos maias, que está perturbando muita gente. Mas disso falaremos amanhã. A chegada, irmãos, de um novo ano, ela traz para nós muitas expectativas e também muitas esperanças, né, de um tempo melhor. Para alguns traz até apreensão. Mas a maioria das pessoas, ou a maior parte das pessoas, se cumprimentam desejando um feliz ano novo. E daqui um pouco nós vamos ter essa oportunidade de cumprimentar, de abraçar e desejar de todo o nosso coração que o nosso irmão, que aquela pessoa que nós amamos em Cristo, tenha realmente um ano novo muito feliz e muito abençoado. Portanto, eu acho que é uma oportunidade, uma ocasião oportuna de nós falarmos de mudanças, né? Mudanças. E para nós termos um ano novo melhor, nós precisamos aplicar o que a palavra de Deus diz para nós. Nesse texto que nós lemos, eu disse que nós destacaremos o versículo 13 e o versículo 14. Principalmente, isto que o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, nos diz: mas de uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Portanto, vamos aplicar isto, irmãos, na nossa vida para o ano de 2012. O apóstolo Paulo aqui, ele está dando alguns conselhos. E eu quero destacar 3 pontos.
3 conselhos de Paulo para que você tenha um 2012 de sucesso, um 2012 de vitória. Será que podemos ter, pastor? Podemos. Porque Deus, Ele nos abençoa mesmo em tempo de crise. Você sabia que Deus não conhece crise? Crise conhece os homens, mas para Deus não tem crise. Para nós temos crise, para nós temos problemas. E o mundo está preocupado com o que está acontecendo na Europa, com o que está acontecendo nos Estados Unidos, com os países ricos. Quem tem bom senso está preocupado. E até de uma certa forma, tem razão de ser dessa preocupação, mas eu quero dizer para você que se você seguir os conselhos de Deus, Deus vai honrar a aliança que Ele tem contigo. Amém? Então veja bem, quero destacar 3 pontos para você meditar este ano, para você fixar desde já. O primeiro ponto, que Paulo fala aqui nesse versículo 13, ele está dizendo, não fique pensando apenas no passado. Ele diz assim, mas uma coisa faço. E o que é que ele faz? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Diga assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele está falando aqui de esquecer. Certamente ele não está mandando nós esquecermos das coisas boas do ano de 2011, 2010, né? Esquecer, por exemplo, do aniversário do seu cônjuge, não vai esquecer. Não é isso que ele está falando. Também não vai esquecer daqueles momentos gostosos, marcantes da tua lua de mel, se você já é casado ou já está casado, né? Não vai esquecer. Não vai esquecer do nascimento do teu filho ou dos teus filhos, da data, das coisas boas, da data da tua conversão, do primeiro dia na faculdade, do último dia da faculdade, né? Quando então o primeiro dia da sua nova profissão. São coisas boas que o apóstolo Paulo certamente não está falando disso. São coisas boas que nós devemos manter na nossa memória. Mas Paulo está dizendo aqui a nós nesta noite, mas uma coisa faço, e é isto que eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Existem coisas, irmãos, que nos aconteceram no ano de 2011, no ano de 2010, nos anos anteriores, que nós precisamos esquecer. E se você não esquecer dessas coisas, se você não tratar disto na sua vida, você não vai prosperar no ano de 2012. Se você prestou atenção, eu fiz questão de ler todo o texto. O apóstolo Paulo, ele está falando de coisas do passado dele. Se você olhar para o passado do apóstolo Paulo, ele tinha muita coisa boa, né? Ele tinha a origem judaica, ele nasceu numa família abastada, ele era um homem culto, um homem preparado, ele pertenceu à seita mais zelosa de Deus dentro do judaísmo, que era o fariseu ou o farisaísmo, né? Os fariseus eram os judeus mais zelosos de Deus. Enfim, Paulo tinha muita coisa, mas ele disse, olha, eu considerei tudo isso aí como refúgio, como esterco, diz outras versões. Eu me esqueci de tudo isto, porque eu tenho algo para alcançar. E para eu alcançar este algo, eu não posso ficar preso nas coisas do passado. Isto é muito importante, meus irmãos. Nós estamos entrando no ano de 2012. E eu acredito que o apóstolo está nos mandando aqui esquecer tudo aquilo que nos afasta de Deus. Preste atenção nessa frase que eu disse. Você deve se esquecer de tudo aquilo que te afasta de Deus. Diga assim, eu devo me esquecer de tudo aquilo que me afasta de Deus, para que eu prospere
no ano que vem. Irmãos, existem certas lembranças que nos podem afastar de Deus. Eu conheci um homem, aliás, conheci um casal, mas este homem, antes de se converter, sua esposa orava muito por ele, jejuava por ele, batalhou por ele. Mas este homem, ele era um homem muito promíscuo, adúltero, chegava até a ser devasso. E ela sofria muito com isso, porque não queria terminar aquele relacionamento, queria ao contrário a salvação do seu marido, a restituição do seu casamento. E Deus ouviu a oração daquela mulher, e aquele homem se converteu. E aquele homem se converteu genuinamente, teve uma experiência real com Jesus Cristo, a sua vida mudou, ele abandonou aquela vida de promiscuidade, de prostituição, mudou completamente. Mas aquela esposa, preste atenção nisso, aquela esposa estava sempre desconfiada. E porque ela era desconfiada, ela começou a ficar amargurada, pensando que talvez aquilo não fosse real na vida do seu marido, aquela conversão, aquela mudança não fosse verdadeiro. E o resultado disso, irmãos, porque ela vivia pensando nas lembranças, nas traições do passado, no sofrimento, nas infidelidades praticadas por aquele homem, e ela, sem perceber, ela estava afastando o seu casamento de Deus por causa das lembranças que ela não conseguia esquecer. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Se você estiver preso ou presa a estas situações, você precisa tomar uma posição hoje, para que você possa crescer nesse 2012, crescer em Cristo, ser uma pessoa feliz, uma pessoa abençoada. Você precisa agir como a palavra de Deus nos aconselha. Muitas vezes, irmãos, nós precisamos pedir a Deus forças para esquecer de lembranças que nos causaram decepções. Quantas vezes nós sofremos decepção? Será que você pode fazer uma análise neste ano 2011? Quantas decepções você teve? Decepção com pessoas que você jamais pensou que iria te decepcionar. E aquelas que menos você espera são aquelas que vão decepcionar. E se você não esquecer isto, você não vai prosperar em 2012. Você não vai ser feliz. Você vai estar sempre preso em 2011, ou 2010, ou 2009. Então nós precisamos aplicar a palavra de Deus. O apóstolo está dizendo, uma coisa faço, e é isto: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Você precisa esquecer dessas situações de decepção, dessas situações que geraram ressentimento na sua vida. Decepção, ressentimento, amargura. Quantas pessoas não conseguem ser felizes, não conseguem transmitir felicidade, não consegue crescer na vida cristã por causa de amargura. A Bíblia diz que nenhuma raiz de amargura brotando possa nos contaminar. Tem que ser tratado isso. Como é que você trata isso, pastor? Com o perdão. Com o perdão, liberando perdão para aquela pessoa, não importa se ela vem te pedir perdão ou não, você precisa perdoar aquela pessoa e esquecer isto. Não colocar isto diante de você, para você carregar este fardo com você durante todo 2012. Deixe isso em 2011. Lance isso para trás. Deixe com o Senhor. A Bíblia diz que nós temos que lançar sobre Ele o nosso fardo. Salmo 55 diz, lança sobre o Senhor o teu fardo. Irmãos, o Senhor é fiel. E Ele nos deu a sua palavra, e ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Se você quer ser feliz em 2012, se você quer ter um ano de vitória,
Então, desamarra-se disso através do perdão. Perdoa e lança isso para trás, a fim de que você avance este ano sem estar preso a esta situação de dificuldade na sua vida. Para termos vitória sobre as nossas lembranças ruins, nós temos que esquecer. E eu quero até fazer agora um parênteses aqui para nós fazermos uma breve oração. Quem sabe o Senhor está falando com você. Eu gostaria que, se o Senhor está falando com você, você fechasse os seus olhos agora e fizesse uma oração. Eu vou te guiar nesta oração. Diga assim: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te peço, ajude-me a esquecer as lembranças que estão tirando a minha paz e a minha comunhão com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Esta é uma oração que você fez ao Senhor, e a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito nos seus efeitos. Se você fez essa oração sincera, o Senhor vai te ajudar, já está te ajudando. Você faz a sua parte, que é liberar o perdão e aplicar a palavra de Deus. Qual é a palavra que você vai aplicar? Esquecendo-me das coisas que para trás fico, prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus. Irmãos, quando Jesus chegou em Betânia, Lázaro já estava morto, já fazia 4 dias, já estava sepultado, já estava cheirando mal. A própria Marta, que veio encontrá-lo, disse: Senhor, ele já cheira mal, não convém abrir a porta do túmulo ou dessa caverna. Mas quando Jesus chegou ali, Marta veio a ele chorando, e até com o coração triste, até de uma certa forma amargurada, e ao ver Jesus, ela lançou-se aos pés de Jesus e disse: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Nós agimos muitas vezes como Marta. Nós esquecemos, irmãos, nós esquecemos de que o Senhor está sempre conosco. Durante todo este ano de 2011, o Senhor esteve contigo. Ele não te abandonou. Parece que Marta, nós agimos como verdadeiras Martas em episódios como esse. Esquecemos que o Senhor esteve conosco durante todo este ano e os anos anteriores. Mas, naqueles momentos mais críticos das nossas provações, da nossa luta, muitas vezes nós dizemos: ah, Senhor, se tu tivesses agido, se o Senhor tivesse presente, ou mais presente na minha vida, ou aqui comigo, esta coisa não teria acontecido. Mas a palavra de Deus diz exatamente o contrário. A palavra de Deus fala da presença de Deus conosco, sempre. Olha o que a Bíblia diz em Gênesis, capítulo 28, no versículo 15. O Senhor diz assim: Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te deixarei até cumprir aquilo que te tenho falado. Nessa versão, eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, pois não te deixarei até que haja cumprido aquilo que te tenho falado. Deus fez essa promessa. Essa promessa é nossa, irmãos. Ela foi preservada na Bíblia para nós. O Senhor é um Deus de aliança? Ele honra a palavra dele? Ele está te dizendo: eis que eu estou contigo. Ele não está dizendo: eis que eu estarei contigo. Eis que eu estou contigo. E tem mais: eu te guardarei. Eu vou te guardar durante o 2012. Não precisa ter medo no 2012.
Porque assim como eu tenho estado contigo em 2011, 2010, eu vou continuar estando contigo, eu vou te abençoar, eu não vou te deixar, eu vou cumprir aquilo que eu tenho planejado para a tua vida. Nós temos também uma mesma promessa, uma promessa semelhante, em Isaías, no capítulo 43, no versículo 2, Deus diz assim, Ele é Deus de promessa, Ele não é homem para mentir, conforme nós cantamos. Isaías 43, versículo 2, Deus diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. E quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Quer uma promessa mais gloriosa dessa? Pode ser que a gente vá passar lutas nesse 2012, ou nos anos que se seguirão, 2012, 2013, porque Jesus mesmo diz que no mundo nós teríamos aflições. Mas o Senhor está dizendo que quando nós passarmos pelas águas, o que vai acontecer? Eu serei contigo. Elas não vão te submergir, você não vai morrer afogado. É isso que ele está dizendo em outras palavras. Porque eu vou estar contigo. Eu gosto daquela imagem de Pedro andando sobre a água, ou sobre o mar, quando Jesus disse para ele, vem. E ele veio, ele saltou do barco, ele andou sobre as águas. Enquanto ele olhava para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, ele caminhou sobre as águas tranquilamente. Mas quando ele tirou os olhos de Jesus e colocou os olhos nas ondas do mar, no vento, nas circunstâncias, quando ele olhou para as circunstâncias, ele afundou. E ao afundar ele gritou, Senhor, salva-me! E Jesus estendeu a mão e o puxou para cima e disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? Sabe, irmãos, 2012 é um ano que nós podemos andar em vitória. Nós podemos andar sobre as águas. O mundo vai estar andando tumultuado daqui para frente. Não pense você que as coisas vão melhorar. Eu vou dizer disso mais para amanhã. Às vezes estou entrando já em alguma coisa. Mas eu quero dizer que a promessa do Senhor é que nós não submergiremos. E se passarmos pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Aleluia. Mateus, no finalzinho do Evangelho de Mateus, no capítulo 28, no versículo 20, Jesus faz ali ele dá uma ordem, dizendo que era para ir por todo mundo, e ele disse, ensinando-os a observar todas as coisas que vos tenho mandado. E agora vem a promessa gloriosa, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Irmãos, vamos andar 2012 com o Senhor Jesus. Ele diz, eis que eu estou convosco. Ele não disse, eis que eu estarei convosco. Ele disse, eu já estou e vou continuar até que tudo isso se consuma, até que haja a consumação de todas as coisas, até que eu venha e estabeleça o milênio, reine, e enfim, até que entre a eternidade, enquanto vocês estiverem aqui, eu estou convosco. Isso é promessa do Senhor, e Jesus nunca mentiu. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa depois de dizer uma promessa ou de fazer uma promessa. Por isso, irmãos, nós temos condições de andar em vitória. Portanto, liberte-se dessas lembranças que estão te afastando de Deus. Deixe isso, perdoe, trate deste assunto, libere perdão, não espere que ele ou ela ou aquela pessoa venha te pedir perdão, ao contrário, faça isso. E todas as vezes que aquela pessoa te vier à memória, ore por ela. Faça o que Jesus disse em Lucas 6, que nós devemos orar por aqueles que nos maltratam, aqueles que falam mal de nós, aqueles que nos caluniam. É por eles que nós temos que orar.
Jesus fala isso no capítulo 6 do Evangelho de Lucas. Creia que Deus sempre esteve e estará presente em todos os momentos deste ano. E creia que Ele vai estar conosco durante o ano de 2012. Amém? Segundo ponto. É para frente que se anda. Diga assim, é para frente que se anda. Eu não conheço bicho, ninguém que anda para trás. Você já tentou andar para trás? É a coisa mais difícil que tem andar para trás. É tão natural andar e sempre que você anda para frente. Caranguejo é que anda de lado, mas gente anda para frente. Então é para frente que se anda. É por isso que o apóstolo Paulo diz nesse versículo 13, e avançando para as coisas que estão diante de mim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Primeira parte. Segundo ponto, ou segundo conselho, e avançando para as coisas que estão diante de mim. Irmãos, é hora de nós avançarmos. O ano de 2011 foi um ano da busca do avivamento. Está ali o nosso folder. O pastor Giovanni já elaborou um novo. Infelizmente não deu para nós colocarmos já no dia para esta noite. Mas o próximo domingo, não esse agora, o outro já vai estar ali, né? O ano de 2011 foi a busca do avivamento. E eu quero dizer que essa busca continua. Porque avivamento, irmãos, avivamento é uma série de coisas, mas o avivamento, ele não é somente uma cura interior. O avivamento é uma busca mais intensa do batismo com o Espírito Santo. Se você já nasceu de novo, você deve buscar de maneira intensa o batismo com o Espírito Santo, a outorga dos dons espirituais ou os dons do Espírito Santo, a busca de uma intimidade maior com Deus, para você produzir aquilo que a Bíblia chama de fruto do Espírito. Em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, o fruto do Espírito. Isso você consegue através da oração, através do jejum, e o pastor Canuto é perito em jejum, né? Através da meditação, né? E da prática constante da palavra na nossa vida. O avivamento continua, a busca por um avivamento, por uma vida avivada, por uma vida cheia do Espírito Santo, transbordante da presença de Deus na sua vida. Tenha isso como meta, como objetivo para este ano de 2012. Se você traçou para 2011, continue em 2012. Porque no ano 2012, além do avivamento, nós vamos entrar também num tempo de colheita. Aleluia! Um tempo de colheita que nós vamos ter. Por isso, meus irmãos, vamos pensar bem naquilo que nós estamos fazendo. Uma coisa que você precisa aprender é que o tempo passa e ele não retorna mais. O tempo é inflexível. Você não pode flexionar o tempo. É por causa, então, dessa inflexibilidade do tempo que nós devemos seguir o conselho do apóstolo Paulo, avançando para as coisas que estão diante de mim. Mas afinal, pastor, o que é que está diante de mim? Irmãos, na Bíblia, Deus sempre está colocando coisas valiosas diante de nós. Em 2 Samuel, no capítulo 7, versículo 16, Deus faz uma promessa a Davi, e nessa promessa o Senhor diz: tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de mim. Deus fez essa promessa para Davi, lá em 2 Samuel, no capítulo 7, versículo 16. Então, a promessa de Deus ali para Davi é que a casa dele seria restaurada e que nós sabemos que Jesus é da descendência de Davi. Isso aconteceu na vida de Davi? Aconteceu. Portanto, tanto que aconteceu que Jesus é da descendência de Davi. Era uma promessa que Deus tinha feito a Davi e colocou diante de Davi. Hebreus no capítulo 12, nós lemos nos versículos 1 e 2, quando o Senhor diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente
para Jesus, autor e consumador da nossa fé. O que Deus está dizendo nesse versículo aqui? Que Ele colocou Jesus diante de você e disse, corra a carreira que eu te propus, a carreira cristã que eu te propus, olhando para Jesus. Ele colocou Jesus diante de nós para que nós olhemos para Jesus. Não devemos olhar para homens, porque os homens nos desapontam. Desses dias estava conversando com um irmão ali fora, um irmão de outra cidade, de outra igreja, dizendo da sua decepção, do seu interesse de mudar para uma outra igreja. Eu disse, irmão, tire os olhos de pastores, de homens, olhe para Jesus. Deus colocou Jesus diante de nós e disse que para nós corrermos a carreira cristã, nós temos que fitar os olhos em Jesus. Não é fitar os olhos no pastor Valtenir, nem no pastor Matias, nem no pastor André, no pastor Paulo, nenhum de nós aqui. É fitar os olhos em Jesus. Porque se você fitar os olhos em nós, nós podemos te decepcionar. Nós somos homens falhos e podemos pecar, podemos te decepcionar. Mas Jesus jamais vai te decepcionar, irmãos. É por isso que Deus colocou diante de nós Jesus, e Ele diz que nós temos que correr a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Você está entendendo essa palavra? Quantos estão me entendendo? Irmãos, você tem que largar as coisas e você tem que mudar. Você tem que propor uma carreira nova, você tem que correr uma carreira nova, como o texto diz, avançando para as coisas que estão diante de mim. Nesse caso aqui, nós vemos que Deus tem colocado Jesus diante de nós para ser o nosso exemplo maior. Portanto, caminhe nessa vida sempre olhando para Cristo que está à sua frente. Deus tem colocado também, irmãos, diante de nós uma família, para nós olharmos para a nossa família. Deus tem colocado para nós uma igreja, para nós olharmos, correr a carreira cristã. Também os irmãos em Cristo, os nossos amigos e principalmente a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminhar cotidiano durante todo este ano de 2012. A terceira coisa, eu tenho que andar um pouquinho mais. A terceira coisa que o apóstolo Paulo fala, ele fala muitas coisas nesse texto. Esse texto é muito rico e muito profundo. Mas desses 2 versículos nós destacamos 3 coisas. E a terceira coisa que ele fala aqui, no versículo 14, ele diz, em outras palavras, seja determinado, tenha alvos nítidos para você. É como se o apóstolo estivesse dizendo, olha, para 2012, seja determinado. Tenha alvos nítidos. Ou seja, o que ele diz? Prossigo para o alvo, para o prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, eu largo as coisas que estão me prendendo lá no passado, olho para as coisas que estão diante de mim, principalmente para o Senhor Jesus Cristo, que é o alvo soberano da minha vocação, e eu então tenho um alvo ali. Eu vou então ser determinado. Sabe, irmãos, Paulo tinha alvos claros na sua vida. Ele diz, por exemplo, em 1 Coríntios 9, 26, ele diz assim, assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes ao ar. Nós temos que ter disciplina. Nós temos que ter objetividade. O atleta, ele só consegue vencer se ele tiver muita disciplina e se ele tiver muita determinação. Senão ele não vence. Senão ele não vence. O primeiro lugar é para o melhor, é para aquele que corre, é para aquele que treina, é para aquele que tem disciplina. Por isso o apóstolo Paulo diz nesse mesmo texto, 1 Coríntios 9, 26, ele fala que ele luta
Não como desferindo golpe ao ar, mas no versículo 27 ele diz: por isso também o esmurro o meu corpo e o submeto à escravidão ou à disciplina. Ele está falando ali que nós temos que ser disciplinados para nós alcançarmos o alvo do prêmio da vocação celestial que nós temos, do nosso chamado celestial, né, de Deus através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, irmãos, nós temos o ano de 2012 ali para viver em vitória. Podemos ter vitória? Podemos. Porque aquele que nos dá esta palavra é o mesmo que diz que nós em Cristo somos mais do que vencedores. Diga assim: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus que me amou. Você foi amado por Deus antes da fundação do mundo. Nós fomos eleitos em Cristo antes da fundação do mundo. E nós somos mais do que vencedores. Portanto, 2012 não será um ano de derrota para você, se você olhar para a palavra de Deus e colocá-la em prática na sua vida. Amém? Que Deus possa estar, então, te abençoando. Irmãos, não fique preocupado com as coisas que vão acontecer, nem com essas profecias dos maias de que o mundo vai acabar no dia 21 de dezembro de 2012. Não vai acabar, não. Pode ter certeza disso. Né? O calendário deles parou ali. Eles calcularam, eles eram muito precisos nos calendários. Calendários, todos os eclipses solar, lunar, eles acertaram em cima direitinho, em horas e minutos. Mas eles não são confiáveis, não eram confiáveis. Por quê? Porque os maias faziam sacrifícios humanos aos deuses, que não são deuses, são demônios. A Bíblia é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. E a Bíblia diz que o mundo não vai acabar em 21 de dezembro de 2012. Você já achou isso na Bíblia? Você que já leu a Bíblia inteirinha, você achou isso lá? Alguém achou? Não. Então não vai acabar nessa data, não. Nós vamos ter um ano abençoado de 2012. E eu vou dizer por que nós vamos ter esse ano abençoado amanhã. Porque Deus prometeu abençoar. Vamos entrar num tempo de crise? Podemos até entrar. Mas não tem problema para Deus numa crise. Deus supre cada uma das nossas necessidades, irmãos. Não é segundo os planos dos governos, não é segundo a política internacional, do FMI, da ONU, ou seja lá de quem for, é segundo as suas riquezas em glória por Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos ficar em pé, quero orar por você. Diga assim: eu entrego o ano de 2012 ao meu Senhor Jesus Cristo. Eu confio nele. E eu sei que Ele fará infinitamente mais do que eu estou pensando ou pedindo, segundo o seu poder que opera em mim. Aleluia. Senhor, muito obrigado por este ano de 2011 que está terminando. Muito obrigado pelo 2012 que está chegando, Senhor. Nós sabemos que ele será um ano de vitória para aqueles que te amam, porque Deus em Cristo sempre nos conduz em triunfo, aleluia. É palavra do Senhor e a tua palavra está para sempre firmada. Ela não vai cair, nem um jota, nem um tio, até que tudo se cumpra, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque o apóstolo Paulo abandonou aquelas coisas que poderiam ser importantes, ele esqueceu, ele colocou para trás e nós queremos fazer a mesma coisa na nossa vida e avançarmos, Senhor, para o que está diante de nós.
para os projetos do Senhor para nós neste ano 2012. Por isso, Espírito Santo, guia-nos neste ano de 2012. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra e muito obrigado por este ano. Em nome de Jesus, amém, amém, amém.